Olá, tudo bem? Entendi que já estamos ao vivo, certo? Acho que sim. Então tá bom. Bom, primeiro eu vou me apresentar, porque você é a moderadora desse painel aqui, Mulheres em Conselho, né? Mulheres nos boards, com duas queridas que eu admiro demais. Eu sou Maíra Stachuk, eu sou responsável pelo gerenciamento do capítulo Brasil da WCD. A WCD Women Corporate Directors Foundation é uma fundação americana criada há 19 anos para fomentar a participação de mulheres, a diversidade de gênero nos conselhos de administração. Hoje a gente está em 40 países, com quase 80 capítulos. Aqui no Brasil, a história da WCD começou há 10 anos, um grupo pequenininho, ainda muito tímido. Hoje temos mais de 220 associadas, sendo 75% delas já conselheiras, as outras executivas C-level, CEOs, já prontas para assumir uma posição em conselho. E duas delas são as nossas convidadas aqui para o debate de hoje. E antes da gente entrar desse debate, que eu acho que é mais elas inspirarem, né, todas vocês com a carreira e a história delas, queria só apresentar brevemente um retrato do que os conselhos aqui no Brasil, do que são. Então, apenas 11,5% das posições em conselho nas empresas listadas na Bolsa são ocupadas por mulheres. Se a gente tirar as suplentes, esse número cai para 8,2%. Então, ainda é um número baixo, tem melhorado, mas a gente ainda está trabalhando bastante. A diversidade agora está em pauta, muito importante nas empresas, nos conselhos, para os investidores. Então, a gente acredita que, ainda que aos poucos, a gente vai mudar esse cenário. E, pela primeira vez, metade das empresas, um pouquinho mais da metade, 53% das empresas tem pelo menos uma mulher em conselho. Esses dados são do Board Index da Spencer Stuart, desse ano, 2020, fresquíssimos, super atualizados. Para mim, tá bom de apresentação, eu acho, porque agora a gente vai para quem interessa aqui, que são as nossas convidadas, Ana Paula Pessoa e Denise Pavarina. Eu vou deixar que elas se apresentem para que elas possam falar melhor da história de vocês. Vamos começar por ordem alfabética, Ana, para ser justas. Tá bom. Bom, muito obrigada, Maíra. Estou muito feliz de estar falando com todas vocês. Eu vi que tem muita... Opa! Foi só para mim? Acho que deu uma travadinha. Pois apagou para mim, né? Deu uma congelada. Bom. Bom, eu comecei... eu sou brasileira. Nasci, fui criada no Rio. E com 17 anos eu fui morar fora do Brasil. Fiquei 10 anos, fiz faculdade, trabalhei, fiz pós-graduação e voltei para o Brasil. E lá fora eu tinha trabalhado Banco Mundial, na ONU. Depois, quando eu voltei, eu fui para a Globo. Fiquei 18 anos na Globo. Saí em 2011, depois de 18 anos, e comecei uma carreira de empreendedora, abri uma série de empresa de tecnologia, escritório de uma multinacional aqui no Brasil, e depois eu calhou de eu começar a trabalhar em conselhos. Eu já tinha trabalhado na época da Globo, representando a Globo em alguns conselhos, inclusive Valor Econômico, o ZAP, e aí fui convidada para trabalhar, para ser de um conselho internacional, primeiro, a News Corp, que é uma empresa de mídia, e dona do Wall Street Journal, entre outros grandes veículos e livros e coisas online.
E começou, eu continuo como empreendedora, eu continuo voltada em tecnologia, mas eu divido hoje meu tempo entre tecnologia, empreendedorismo e conselho. Obrigada, Ana. Eu vou fazer só um breve complemento, porque a Ana está sendo muito modesta. Verdade. Ela senta no board Globo de Suíça. Ela é conselheira da AG Saneamento e Participações, mesmo olha da 6, certo? Ih, travou, voltou? Travou um pouco para mim. Tá me ouvindo? Travou. Primeira mulher a ser CFO de uma Olimpíada em 2016, certo, Ana? Verdade, Além desses muitos conselhos de peso aí, que ela não citou, muito modesta. Denise. Maíra tá você faça mais completa a sua apresentação, senão eu quero aqui, por favor, Denise. Tá bom. Tá cortando? Bom, primeiro, tá cortando, mas vamos lá. Vocês vão me avisando também se dá para ouvir tudo. Primeiro, é um prazer enorme fazer parte desse projeto. Queria agradecer a Carolina e a Júlia pelo convite. Eu estou muito, muito feliz com o que vocês estão fazendo, que eu acho, eu até conversava com umas amigas, a gente precisa desmistificar o mercado financeiro e convidar de novo as nossas jovens, como eu me apaixonei no passado. Eu espero que a gente, de alguma forma, ajude vocês a encontrar esse encanto que eu encontrei um dia. E a Ana Paula, que é minha amiga, então isso aqui é prazer redobrado. Bom, eu comecei a minha carreira, ao contrário da Ana, minha carreira foi toda no Brasil. Eu sempre trabalhei, estudei no Brasil e fiz pós-graduação no Brasil. Enfim, tive uma experiência genuinamente local. E sempre na área de investimento. Então, eu passei por diversas atividades eu trabalhei no Bradesco por quase 34 anos. Depois eu fui para o BNDES, então eu vou contar um pouquinho do Bradesco, depois eu chego lá. E sempre na área de investimento, como eu falei. Então, fui de banco de investimento, fui responsável pelo banco de investimento, fui da área de gestão de fundos, depois head também da gestora do Bradesco, a Bram, depois head do IB, do BBI, por quase 10 anos, e depois fui para a diretoria executiva do Bradesco, fiquei lá por 8 anos, não só com essas áreas que eu falei, mas outras áreas que, obviamente, como executivo, você acaba acompanhando. E fui RI, né, Investor Relations do Bradesco, em 2 ocasiões, né, no final da década de 90 e em 2018. Né. Depois fui para o BNDES, fiquei alguns meses lá e foi uma experiência fantástica como diretora de empresas. E acho que toda aquela experiência que eu acumulei, porque vale dizer que quando você está num banco de investimento, você tem muitas possibilidades, né? Então, eu fiz M&A, muito M&A para cliente, M&A proprietário, fiz project finance, fiz captação de recursos, emissão de ações, emissão de bonds, de debêntures, enfim, todo tipo de captação possível, assessoria às empresas, que é uma coisa que eu continuo fazendo até hoje, lá na Grego, então, e fui conselheira de alguns boards, e os mais recentes foram a B3 e a Vale, né? Teve alguns no passado, mas esses são os mais recentes. E hoje eu estou na Grego, que é uma empresa de consultoria empresarial, fazendo também captação de recursos, assessoria para as empresas, e na Força Tarefa, na Task Force, que é liderada pelo Michael Bloomberg, que é uma força dedicada a promover disclosure de riscos financeiros associados aos riscos climáticos. Fui também presidente da Ambima por 4 anos, e acho que depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que vale a pena, foi uma honra muito grande, assim como todas as posições que eu já tive, mas essa
vale uma menção especial. E estamos aqui, assim, buscando, sou investidora, né, de fintech, de startup, então eu estou fazendo um pouco de tudo. Obrigada, Denise. Vou começar com a Denise mesmo, porque ela me falou uma frase quando a gente estava conversando para alinhar para esse painel, que eu achei que valia a pena a gente aprofundar. Ela falou, não se abater nem se impressionar com a tentativa de desconstrução que fazem da gente. Enfim, uma citação aí dessa história de uma carreira de uma mulher, na maioria das vezes. É claro que a gente não pode generalizar tudo, mas enfim. Essa frase me impactou muito porque ela tem a ver com os muitos desafios que você enfrentou e que muitas mulheres enfrentam em um mercado de trabalho como o universo financeiro, que ainda é muito masculino, e imagino que na sua entrada também. Então, alguns desses preconceitos talvez já tenham sido superados, outros ainda são, infelizmente, comuns, como o preconceito com a maternidade, vieses inconscientes, enfim. O que você aprendeu e que você considera importante compartilhar com as futuras executivas e, quem sabe, conselheiras que estão nos assistindo? Realmente, assim, eu acho que os vieses são muito inconscientes, né? Acho que na maioria das vezes, poucas vezes as pessoas fazem isso de maneira intencional, né? Mas eu acho que o que realmente me fez passar não ao largo, porque a gente obviamente sente na pele quando essas coisas estão acontecendo, mas primeiro eu sempre acreditar, e eu acho que isso é fundamental, que meu maior desafio sou eu, né? Então, eu sempre tenho que me superar. E aí, com isso, quando você vê alguém tentando fazer essa desconstrução, você consegue ver em perspectiva, né, o desconforto do outro com o seu ânimo, com a sua disposição. E acho que eu me apaixonei desde o primeiro momento, eu sempre digo isso quando me perguntam, eu me apaixonei desde o primeiro momento pelo que eu estava fazendo. A partir do momento que você gosta do que você faz, deixa de ser um trabalho, né, e vira uma experiência, vira uma vivência. Então, enquanto as pessoas estavam sofrendo ou, enfim, se batendo por determinadas questões, eu via naquilo tudo realmente uma oportunidade de crescer, de aprender. Eu sou muito curiosa, eu sempre quis aprender muito, eu acho que essa é outra questão que a gente tem que, né, sempre tomar cuidado. Eu estava, por acaso, assistindo o último painel, reforçando o que elas falaram, estudar, se preparar, mas disposição, vontade de fazer, e aí você vai deixando, assim, pelo caminho, pessoas que vão tentar, na verdade, dizer para você que talvez você não se encaixe bem ali, elas não falam dessa forma, mas elas te deixam numa situação meio desconfortável, e aí, algumas vezes eu sentia, mas a maioria das vezes eu me divertia, porque eu acho que a gente tem que aprender o que está por trás da ação daquele que está tentando te desconstruir, né? O que está incomodando tanto para ele se abalar a ponto de tentar te desconstruir. E o foco, disciplina, parece palavra fácil de dizer, mas não é, né? Então, eu acho que a vida toda eu fui muito disposta, eu sou disposta, eu me envolvo em engajamento. Então, quem olha, hoje eu olho, e quando eu estava ainda em posição executiva, que eu via um jovem, uma jovem, com aquele brilho no olho, com aquela vontade de fazer, você quer estar com aquela pessoa, não importa quem é ela, você quer estar com aquela pessoa e quer ela do seu lado, no seu time. Então, eu acho que por isso que se apaixonar é importante, porque vai ser muito natural para você passar ao largo, né? Então, você se divertir, acho que esse é o grande segredo. Mas ainda tem esses vieses inconscientes, a gente, obviamente, tem que estar sempre alerta, e acho que é uma missão nossa, enquanto executivas, enquanto pessoas que já passaram por esse início da carreira com algum tempo já, cuidar para que a gente mesmo não multiplique esses vieses inconscientes que a gente carrega de vivência, de família, de entorno, enfim, eu acho que é uma responsabilidade muito grande que a gente tem. Sem dúvida, sem dúvida. E as executivas de hoje são as conselheiras de amanhã, né? Hoje em dia, a posição conselho está na moda. Tem muita gente que, quero ser conselheira e tal, mas
é preciso ter uma certa bagagem, né, para essa posição que é de grande responsabilidade. E Ana, agora eu vou direcionar a pergunta a você. Você comentou aqui no meio que foi quase por acaso a sua posição em conselho, mas eu me lembro de um evento da WCD em que você estava incentivando as associadas a serem mais protagonistas das suas carreiras, a irem atrás dos, que é um board e tal, que, né, assim, então, eu acho que meio por acaso tem, mas também tem uma dedicação sua aí para esse caminho, e acho que essa dedicação e esse protagonismo, ele não deve ser só na carreira, na busca por um conselho, mas em toda a sua carreira, nas escolhas executivas também, né? Chegar ao board é a coroação dessa carreira executiva. Como é que foi esse seu, um pouco mais detalhadamente, esse seu trajeto, enfim, para o primeiro conselho ou para a primeira grande posição executiva de destaque, ou se você quiser contar os dois? Tá. Eu vou, então, contar um pouco, e talvez por isso eu não tenha falado da minha carreira antes, porque poderia ser melhor eu contar aqui dentro desse contexto, então, né? Tá uhum. Eu acho que, primeiro, eu acho que já foi dito algumas vezes, e a Denise falou, é muito trabalho. Eu acho que antes de você pensar em ser conselheira, você tem que ter um histórico muito grande. E, para mim, esse histórico foi construído passo a passo. Então, a primeira coisa que eu recomendo, e que eu fiz isso muito na minha vida, é que você se diversifique. Eu fui uma pessoa de finanças a vida inteira. Trabalhei 18 anos no mesmo grupo. Eu comecei trabalhando para organismo internacional, como o Banco Mundial e a ONU. Vim depois para o setor privado. Fui diretora financeira no final da carreira, mas eu fui muito analista de investimentos. Eu trabalhei, fui líder de privatizações, análise de privatizações. Então, dentro do grupo, e mesmo como diretora financeira, minha última posição no grupo, onde eu reestruturei a dívida da Infoglobo, no início dos anos 2000, 2002 a 2005, logo depois dessa reestruturação financeira, eu tinha dois chapéus, o chapéu de financeira e o chapéu de novos negócios, porque para mim era muito claro que jornais, o Infoglobo cuida dos jornais da Globo, jornais, revistas, era muito óbvio que uma revolução estava vindo e que tudo iria mudar. Então, eu comecei a fazer dentro de finanças uma área, ou junto à finança, uma área de novos negócios, que pode ser diferente, mas era como se fosse um pequeno fundo de investimento para ver coisas novas. E eu me apaixonei. E aí eu comecei esse mundo de investidora. Mas por que eu sentei no Conselho do Valor Econômico e depois que eu saí, eu continuei olhando esse setor que eu conhecia muito, que era o setor de mídia, quando a News Corp, eu já tinha conhecido o editor do Wall Street Journal anos antes, dentro da minha função, e uma coisa muito importante é que pessoas importantes na sua vida, com que você fala, que você se interessa por ideias, não tenha medo de mandar um e-mail, de se apresentar, de ir no final de uma conferência e falar, olha, eu vou escrever para você porque eu gostei do que você falou, e manter esse contato, e trocar ideias ao longo do tempo. Isso foi muito importante, porque anos depois, esse editor, que era do Wall Street Journal, virou o CEO da News Corp. E ele me chamou, eu já tinha conhecido o grupo antes, mas ele me chamou, ele falou, olha, eu gostaria que você entrevistasse com o Rupert Murdoch, porque você conhece, que é o dono, né? O dono, ele não é majoritário, mas é o acionista referência, e
que você conversasse com ele, porque eu acho que você conhece muito o setor, você não está mais na Globo, há 2 anos eu não estava mais na Globo, mas uma coisa que eu conheci em 2008, 5 anos depois, surgiu. Então, pessoas que você encontra, pessoas que você acha que tem uma afinidade, que você admira, mantenha contato. Quantas pessoas estão ouvindo essa live e, recentemente, a grande maioria de nós está em casa, mandou um e-mail para um ex-chefe. Poxa, como você foi importante na minha vida? Como você fez diferença? Hoje eu estou aqui em casa pensando e eu pensei em você. E você foi importante. As pessoas gostam de ouvir isso. E você nunca sabe, né? Quando que aquele manter vivo o seu networking, né? Exatamente. Então, para aquelas pessoas que fizeram diferença para você. E eu acho que isso é um aprendizado muito forte. No caso das Olimpíadas, quando eu fui ser diretora financeira, anos antes, logo que eu saí da Globo, eu falei, inclusive com a Maria Silvia Bastos, eu falei para ela, poxa, um dia eu gostaria de trabalhar na Olimpíada. Aí ela, imagina, não sei o que lá, não é isso e tal, não é o seu perfil. Bom, ou não tinha naquele momento uma função para mim. Isso deve ter sido em 2011. 2011, 2012. E em 2015, não foi ela, foi o diretor, o CEO da Olimpíada, provavelmente recomendado por ela em algum momento, falou, poxa, eu tinha acabado de vender uma empresa que eu estava, de tecnologia, né? A gente tinha acabado de vender a Nemo para a Lynx, eu estava, em tese, em casa, sem precisar trabalhar, e aí ele falou para mim, você não queria ser diretora financeira da Olimpíada? Eu falei, poxa, lá atrás eu queria. E aí calhou de ser o momento certo. E, não, a gente está trocando, então você quer vir? Eu falei, faltavam 11 meses para a Olimpíada. Eu falei, meu Deus, será que eu quero esse desafio? E foi. E aí, a partir daí, eu acho que uma coisa importante, então, seria a segunda coisa, além de você se diversificar e aprender muita coisa e fazer coisas diferentes. A Denise estava comentando como ela mudou dentro do grupo várias vezes, né? É muito confortável quando você é uma boa profissional, a pessoa te deixar sentada naquela cadeira a vida inteira, né? Então, você tem que falar, olha, eu gostaria, numa próxima, talvez não seja agora, mas no próximo momento, assim, fez o momento chegue e você seja a pessoa escolhida. Então, nesse ponto, você precisa, e eu gosto dessa frase, eu já usei antes, ser a atriz principal do seu filme. Você não pode ninguém deixar escrever o seu filme. Você não é coadjuvante. Você precisa, e para isso as pessoas precisam saber que você teria, saberia que eu teria interesse na Olimpíada? Eu estava lá fazendo meu negócio, coisas, mas eu tinha dito lá atrás, sabe-se lá se eu não estava disponível ou queria, né? E calhou de ser. Então, não tenham medo. Muito frequentemente, as mulheres acham que quando você vê uma lista de requerimentos para uma função, você tenha que atingir todos. Ninguém atinge todos, ponto. Nem quem fazia isso antes atinge todos. Não existe perfeição. Então, se coloque numa posição de challenge, né? De se desafiar, de falar, vou aprender, eu vou fazer, e muita dedicação, claro, sempre, é essencial. No caso, por exemplo, quando eu aceitei ser do Conselho Global do Credit Suisse,
eu nunca fui de banco. Eu sempre fui da área financeira, né? CFO, lidei muito com banco, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. E me chamaram, né, para ser do Conselho Global do Credit Suisse. A minha primeira reação normal foi, eu não vou saber fazer. E eu comentei isso, eu falei, olha, mas eu não tenho essa experiência de banco. Aí a resposta do chairman foi, mas eu sei que você não tem, e eu quero uma voz diferente. Eu quero uma voz de quem tratava com bancos, não necessariamente com Credit Suisse, como cliente. Quais são os problemas do cliente? Claro que você tem que ter um conhecimento. Meu primeiro ano, eu estudei muito, ou seja, estudar sempre, né? Aprender sempre, estar aberta a aprender e se desafiar, né? Eu acho que é muito importante. E nunca esquecer que você é mulher, né? Você não precisa não ser mulher, né? Ou dizer, não, eu sou igual a um homem. Não, eu sou diferente. Eu sou diferente por muitas coisas, mas eu sou diferente também por ser mulher. E o diferente é bom, né? A diversidade, ela é claro. Positiva. E talvez o Credit Suisse já tivesse essa visão aí da diversidade, da importância de um outro olhar num colegiado, por isso te convidou, né? E eu não sei exatamente se você foi lá a primeira mulher a sentar no conselho do Credit Suisse, não, mas eu sei que a Denise foi a primeira e muitas vezes a única mulher a sentar numa mesa, numa mesa de conselho. Lá eu sou a primeira homem ou mulher latino-americano. Então, nunca teve um latino-americano no conselho do Credit Suisse. Então, eu sou a primeira latino-americana, mas eu sou a terceira mulher. Então, tem outras 2 mulheres e já eu substituí uma mulher também. Entendi. Eu fiz essa citação de ser a única ou a primeira, ou às vezes ambos, porque isso pode implicar alguns desafios extras, adicionais, numa posição que por si só já é muito desafiadora. E algumas das coisas que você citou aí, Ana, acho que podem até servir para essa reflexão. Por exemplo, a nossa postura, teoricamente, normalmente feminina, de sempre achar que, não, acho que eu não checo todos os blocos. O homem nem para pensar se ele checa, ele já vai, ele fala, eu quero ser promovido, por que eu não fui? Então, a gente, né, precisa talvez zelar mais para ter essa postura mais proativa e mais protagonista, como a gente chamou. E aí eu queria ouvir da Denise, o que ela pensa sobre isso e como é que foi essa experiência de ser única e primeira mulher, como é que é ter a sua voz de destaque. Tem pesquisas que mostram que o 30%, né, é o que precisa de representação para a minoria poder, de fato, ser ouvida numa reunião, numa mesa. Você acredita nisso? Como é que foi isso na sua carreira, Denise? Assim, acho que foi assim muito em função do momento que eu estava na carreira. Eu comecei muito jovem também, e normalmente eu era de fato a única mulher, não só em conselho, mas nas equipes, ou tinha uma outra mulher que eu, assim, sinceramente, a gente acabou não abordando, você me perguntou, iam desistindo ao longo do tempo, porque resolviam ter uma família, e esse viés que nós temos inconsciente de achar que a gente só pode fazer bem uma coisa, que a gente não consegue fazer talvez 2 coisas muito bem, acabava afastando algumas mulheres. E o mercado financeiro no passado era muito masculino mesmo, ele ainda mas era muito mais. Então, eu acho que a Ana falou uma palavra que eu acho que é fundamental, que é postura, né? Você não pode se vitimizar, né? Nem se achar, o que eles estão achando de mim, você não pode passar pela sua cabeça isso. Você tem que ter consciência do seu conhecimento, da sua capacidade, o que você passou para chegar até ali, ninguém te deu, você conquistou, se agarrou, né? Então, você está legitimamente naquela posição, que eu acho que essa é uma coisa que a gente às vezes fica na dúvida, se a gente
Será que eu devia estar aqui mesmo? A gente se boicota. Será que eu sou, como você disse, será que eu sou boa o bastante? Eu vou te dizer, eu mesma, muito recentemente, fui convidada pelo Joaquim para assumir a posição de diretora de empresas no BNDES, que faz essencialmente avaliar as empresas para dar crédito, né? Que é uma missão extremamente fundamental no BNDES. Aí eu disse, mas Joaquim, minha vida inteira foi banco de investimento, foi investimento. Óbvio que eu fazia crédito, mas não como uma diretora de crédito. Ele falou, eu já tinha ouvido dizer que mulher duvida, disse, mas essa é demais, porque os caras que eu conversei, nenhum tinha dúvida e tinha muito menos condição do que você para assumir. Então, assim, vocês falaram, aconteceu comigo recentemente. Então, a gente vive e ainda... É um viés nosso também, né? É muito... Porque você quer ser perfeita, é o que a Ana falou, você quer fazer o check em todos os itens, né? E muitas vezes, o que eles estão buscando na gente não é exatamente o que você acredita, é teu pacote, você é um pacote, indiscutivelmente. Por isso que é importante você diversificar, é você estudar. Uma coisa que eu também acredito, que a Ana mencionou, que é o networking. Mas networking é uma coisa séria. Vocês estão nos assistindo, que estão começando a vida profissional, estão começando a carreira, vocês têm que cultivar o hábito, tem que ser como fazer exercícios, ginástica, correr, não importa, tem que virar parte da vida de vocês. Porque na hora que precisa de uma pessoa com aquele perfil, você lembra, puxa, tem aquela profissional, tem aquela pessoa. Agora, se você não faz networking, na sua casa fechada, aquela coisa a gente esperar, vão reconhecer, eu trabalho bastante, eu faço muito, vão reconhecer. Não, você tem que se expor, você tem que ter amigos, amigas. Olha, os homens podem ser de muita valia em muitas vezes. Primeiro, porque eles são maioria e têm uma experiência acumulada grande. Segundo, porque eles, por serem maioria, têm mais posições à disposição para indicar a gente. Então, eu recebi várias vezes indicações de homens. Foram homens que me indicaram para determinadas posições. Quando eu falei da Ambima, que eu falei que valia a pena mencionar, sim, a Ambima, ela foi um resultado também, assim como os conselhos. Eu considero a Ambima um conselho, né? Porque não tinha uma posição executiva. A gente tem um ótimo executivo lá, que é o Zeca, lá na Ambima. Mas a gente faz um papel de conselheiro quando você está nessa posição. E pela minha carreira dentro da Ambima, que eu fui sempre atuante, participante, a gente tem que participar das associações, a gente tem que participar de grupos que tenham algum tema em comum com a carreira que você está desenvolvendo. E aí quem me indicou foram meus colegas do mercado, foram meus pares. Então, homens, né? Porque acho que tinha só uma, ou depois veio a ter uma mulher numa posição ali de mais destaque, uma ou duas mulheres. Mas quem me indicou foram os homens. Então, mas por quê? Porque ao longo eu desenvolvi uma carreira, obviamente eu trabalhei muito e fiz muito relacionamento externo, não só interno, porque você tem que ter na empresa, se for uma empresa, é fundamental o relacionamento interno, porque os seus próprios pares também te indicam dentro da empresa e fora, né? Então, o reconhecimento externo, ele é tão bom ou melhor, porque ele multiplica o seu reconhecimento interno, se você tiver esse reconhecimento externo. Então, eu acho que a gente, primeiro, não pode se boicotar. A gente tem que ter consciência do trabalho que está desenvolvendo. Outra coisa que a Ana falou, que eu fiz algumas vezes, Ana, eu chegava para o meu chefe e dizia, o que é que eu preciso fazer para ir para tal posição? O que é que eu preciso? O que está faltando? Não, você é boa, você é ótima. Não, eu sou boa, sou ótima, mas não estou lá. Então, me diz que eu vou fazer. Pode manda ver, não tem problema de receber um feedback duro. Né? Não ficar esperando que direcionem a sua... Eu quero essa posição, eu tenho interesse nisso. É você que está no comando. Eu tenho condição, né? Eu me sinto pronta. E outra, pode falar alguma coisa bem dura que eu aguento. Chute, eu falava para ele, chute, porque eu quero saber o que eu preciso melhorar. Se eu não estou enxergando, e aí era o viés inconsciente muitas vezes, porque eles não conseguiam elaborar, algumas vezes sim, naturalmente, ao longo do percurso, mas em determinados momentos não tinha, eu não sei o que te dizer, então
então o quê? Então o que eu tenho que esperar, né? Então, assim, você também tem que colocar a pessoa com muito respeito e muita elegância, mas você tem que colocar a pessoa numa posição desconfortável, porque ela tem que te dizer, falta isso, vai melhorar e depois você volta aqui, ou não falta, puxa, o que eu estou fazendo que eu não estou considerando essa pessoa para essa posição? Então, acho que a atitude da gente, atitude, né? A palavra-chave, atitude, né? Sempre. Então, acho que a gente não pode deixar essas questões e volta na história da maternidade. Se já era possível, quando eu estava na idade de ser mãe, que a Ana foi mãe, eu não fui, mas a Ana foi mãe. Imagine agora que a gente tenha a consciência da flexibilidade se instalando. A gente não pode perder essa oportunidade. Tem que ser mãe, tem que ser profissional, tem que ser o que quiser. A gente é o que a gente quiser. Então, não precisa ser uma coisa ou outra, né? É perfeitamente cabível e outra. Não é excludente, e hoje existe essa vantagem, se eu puder assim colocar, porque no meu tempo presença era fundamental, né? E da Ana também, presença era fundamental. Hoje a gente tem essa flexibilidade e essa diversificação interna ou externa, ela também contribui bastante. Nos conselhos mais recentes, eu já tinha corrido um bom pedaço da carreira e de fato, conselho não é profissão. Conselho é a consequência da sua contribuição potencial para aquele conselho, porque você acumulou experiência. Né? Como é que a Ana escreveu? Então, não adianta a gente... É muito bonito a gente querer ser conselheira, mas antes de ser conselheira, a gente tem que ser uma profissional realmente que as pessoas olhem e falam, eu quero essa pessoa porque ela me agrega isso. E aí vai vir o conselho virar, né? Eu acho que a gente tem que focar na carreira. A gente tem que ser realmente executiva de primeira e certamente vai ter lugar no conselho. Sobre a diversificação dentro do conselho que você perguntou, por último, sem dúvida, quando tem mais mulheres, a percepção é melhor. Mas eu já vejo diversos conselhos onde os homens já estão recebendo muito bem as mulheres como conselheiras e apreciando o que a gente tem a dizer. É um processo. Eu acho que essa questão dos homens que você citou lá atrás e agora você retomou, que a gente tem que tomar muito cuidado para não vê-los como inimigos, né? Eles, na verdade, são e podem e devem ser aliados. Então, não é homens de um lado, mulheres de outro, são todos trabalhando juntos, e aí também tem muito da postura que a gente se coloca diante dos homens, não por eles serem melhores, superiores, mas, como você falou, por estarem nesse mercado há mais tempo e às vezes terem mais caminhos, mais acessos, e por que não tê-los como aliados, né? Eu percebo muitos homens mais velhos se aproximando muito da WCD, querendo saber da causa da diversidade, não só porque é um assunto que está em pauta e que o valor de olhares múltiplos, e aí a gente fala não só de gênero, mas de raça, de etnia, de background, de formação, de idade, muitas vezes, é muito valioso, e isso está sendo visto hoje, mas eu recebo muitos homens se aproximando da WCD, querendo saber mais, e aí o primeiro contato sempre tem uma história por trás que eu acho muito engraçada, acho que vale a pena comentar. Todos eles têm filhas, e eles têm filhas que estão aí já na universidade, ou começo de carreira, ou chegando, e eles olham para o lado em algum momento e falam, é esse mercado que eu quero que a minha filha entre? Como é que vai ser para ela? Eles sabem da dificuldade, viram colegas passando e deixando para trás em época de maternidade, eles, né, na hora que bate na filha... Eu tenho uma história bem engraçada, porque eu amamentei os meus filhos, eu tirava leite no meio das reuniões, literalmente. Eu tinha uma máquina elétrica e eu colocava ela por baixo, né, do meu blazer, e ela fazia aquele... A primeira vez, né, e isso foi, assim... no meio das reuniões de reestruturação da dívida da Globo. Só banqueiro, só advogado. Se hoje ficou meio muito... Isso em 2002. E eu me lembro que fazia aquele barulho. E a primeira vez, os homens falaram
o que é isso? Que barulho é esse? Porque eu estava debaixo de um blazer, né? Tirando ali tudo elétrico, eu mal tinha que segurar. E aí eu falei, olha, E eu era a cliente, né? Eu era CFO na época. E eu falei, olha, eu estou amamentando a minha filha e eu estou aqui negociando com você. E é muito importante as duas coisas na minha vida. Então, e eu estou fazendo isso para a sua filha. Porque a sua filha um dia vai estar na minha posição e você vai falar para ela, você consegue, você vai poder. E eu acho que eu falava muito isso, né? No meio das diretorias, né? No meio das reuniões, eu falava, isso não é para mim, né? Para mim também, é para minha filha, né? No caso, meu filho. Mas eu estou fazendo para abrir um espaço para todas as mulheres. E eu tenho histórias muito engraçadas em táxi. Eu já tirei leite nos lugares mais diferentes. Porque eu queria que meus filhos, que eu amamentasse até 1 ano de idade. E eu falei, eu sou o que eu sou. Não adianta. Claro, eu não precisa estar lá fisicamente, mas eu sou mulher. De fazer o papel de mãe que você acha que você tem que fazer, claro. É isso aí. Muito bacana essa história. Mas eu tive um chefe que permitia isso. Eu tive uma empresa. Então, outra coisa que eu acho que é muito importante são as mulheres encontrarem, ou diversidade, né? Empresas que permitam isso. Porque é claro que tem outras empresas que são, por qualquer razão, vai demorar mais tempo, né? Você pode tentar brigar e bater, mas tem empresas que estão mais preparadas. Então, eu acho que você também pode escolher, no item de ser protagonista, onde que eu quero trabalhar mesmo, hein? Onde que eu vou poder ser quem eu sou, o que é importante para mim. E dentro do possível tentar... Ousaria ir até um pouco além e emitir uma opinião totalmente pessoal minha aqui, mas eu acho que além de escolher a empresa, cuidar bem com o parceiro que você vai escolher, porque o parceiro também tem que estar com você nessa, ele não pode achar que porque você vai engravidar você tem que ficar em casa. Essa geração já está vindo diferente, mas assim, as histórias... Eles são bem melhores que a gente. São bem melhores, mas eu escuto muitas histórias de mulheres até de outras gerações que falam, isso foi possível porque eu tinha um parceiro que acreditava que isso era possível, que também tinha essa visão. Então, cuidado, escolham as empresas e os parceiros, né? Acho que vale a pena. Eu sou casada há 26 anos e eu tenho o maior apoio possível. A Denise conhece ele. É muito mais difícil, né? Tem ele. Sensacional. Perfeito. Nesse sentido que a gente estava falando, tanto da diversidade quanto dessas características femininas, que muitas vezes são carregadas de estigma ou pejorativas, enfim, algumas, nem todas, né? Mas eu acho que é importante a gente saber que elas podem e são muitas vezes positivas e podem ser usadas a nosso favor. Então, porque é muito cuidadosa a mulher. E será que é só ruim ser muito cuidadosa, querer checar as coisas muitas vezes, numa decisão de crise, né, numa visão ampla, enfim. Acho que é legal se vocês pudessem destacar para as meninas, mulheres que estão nos assistindo, para que elas até saibam reconhecer, valorizar essas características e usar isso a favor delas. O que vocês citariam como pontos favoráveis de um comportamento feminino, que não significa que homens não possam ter, e também não significa que mulheres todas têm. Não estamos, de novo, generalizando, porque isso é sempre muito perigoso, mas existem os, né, mais comuns, diria assim. Eu vou dizer uma coisa. Quando eu comecei, eu diria que sempre fui feminina, sempre gostei de usar cores, e tinha cabelo comprido, mas eu acho que eu sou até hoje, até porque eu fui diretora financeira há muito tempo, muito assertiva. Então, seria talvez uma característica, e muitas vezes não uma característica feminina. E eu achava que eu tinha que ser mais dura do que todo mundo. Eu achava que eu tinha que ser mais exigente. E que eu precisava me expressar
muito veementemente nas reuniões. E eu acho que isso mudou. Eu acho que hoje, por exemplo, eu diria que eu sou mais, vou dizer, doce, né? Mas mais tranquila. Eu era mais raivosa. Porque foi tudo muito batalhado, né? Nenhum dos lugares que eu acabei indo foi assim. Eu achava que eu tinha que trabalhar mais que todo mundo e que eu tinha que estudar mais, ler mais, estar mais preparada. Então, eu acho que hoje, né, eu estou muito mais tranquila com isso, apesar de continuar. Praticamente eu estou em conselhos, né? Mas eu vou dizer que em fevereiro eu estava num conselho e eu virei à noite. Eu e vários conselheiros, trabalhando muito. Então, eu acho que ser mulher tem muitas outras coisas, né? E cada mulher é um pouco diferente, né? E tem um background diferente, tem uma relação familiar diferente. Eu acho que a gente é forçada a ter várias profissões ao mesmo tempo, né? Eu acho que uma coisa difícil de mulher fazer networking é porque normalmente no jantar ou no happy hour você tem que voltar para casa, porque você tem teu marido, teus pais, teus filhos, né? Você não tem aquele tempo livre. Hoje é noite de sair para networking. Isso é mais difícil para a mulher, né? Então, eu acho que a gente precisa buscar outras formas, né? E agora, com essa questão de at home, né? A gente não sabe exatamente como vai voltar. Minha opinião é que nunca mais será igual ao que era antes. Vai haver a possibilidade de você passar tempo em casa e no trabalho. Eu acho que as funções em casa também estão muito mais divididas. Então, eu acho que você, como mulher, hoje em dia, principalmente, você não precisa deixar de ser mulher, né? Ter que ser sempre estilo homem nas reuniões, né? Eu ainda sou braba, eu sei que eu sou, mas eu me policio. Engraçado, até hoje eu falo assim, poxa, mas não precisava bater tanto. Tanta rigidez. Mas eu sou do tipo, com várias de vocês, né, de finanças, aquela que pega o erro na planilha e não deixa de falar, sabe? Então, eu acho que algumas coisas você não precisa mais depois de um certo momento, mas eu acho que você nunca deve se esquecer de você também. Então, uma coisa que é muito importante para executivas em geral é colocar você na sua agenda. Coloca o que eu preciso de 1 hora para, sei lá, fazer a unha, para ler, para ter um tempo para você. Normalmente, a mulher não põe você na sua agenda. Eu literalmente escrevo, eu marco, não, eu não posso às 5 da tarde que eu estou para mim. E eu vou escolher o que eu vou fazer. Eu vou escolher, eu vou fazer ginástica, vou ler alguma coisa, vou ficar sozinha, ouvir música. Enfim, cada um gosta de fazer alguma coisa. Mas nessa vida super repleta de coisas, né? Você precisa achar um tempo para você. E nunca esquecer disso. Porque a mais importante é a sua sanidade mental. Você precisa estar bem com você. Porque isso vai fazer com que você seja um profissional melhor, né? Uma profissional melhor. Não tem como dizer que está conectado. Como o nosso tempo está acabando, eu vou meio que pegar aqui uma pergunta das meninas e juntar com isso que a gente está fazendo, né? Com isso que a gente está falando, desculpa, com esse tema que a gente está falando, de característica que você acha que
aí vai para a Denise essa, que característica que você acha que te diferenciou no aporte que você dava, tanto numa posição de conselho como não, na sua vida executiva? E aí, juntando aqui com a pergunta, a nossa ouvinte, a nossa, sei lá como é que chama, a nossa pessoa que está assistindo, pergunta qual foi o maior aprendizado que você teve na sua carreira, se você pudesse citar uma coisa, ou um momento, ou um fato. Eu acho que assim, o que eu aportei são vários momentos, né? Mas eu acho que a visão sincera e não tentando agradar, porque não obstante, a Ana estava falando, né, que normalmente a gente precisa ser um pouco mais dura, eventualmente, até porque numa reunião, às vezes os caras fingem que você não falou, sabe? Você, isso estava naquela linha que eu falei da dificuldade de ser a única na mesa, né? Às vezes finge que você não falou, mas assim, quando você é muito direto, e eu um pouco diferente da Ana, eu fui mais contornando. Eu fui falando tudo, mas eu fui contornando, que é personalidade, é jeito de cada uma. Não que eu seja boazinha, mas eu acho os caminhos para falar. E aí, quando você dá uma visão muito sincera e direta, e você não agrada, muitas vezes eu desagradei, 1000 vezes eu desagradei, e cada vez que eu desagradava, eu tinha consciência que eu estava falando porque era o melhor para aquele negócio, para aquela empresa, para aquele momento. E aí as pessoas voltam e reconhecem, porque fica todo mundo bajulando, e você vai lá e fala qual que é a verdade, naturalmente, a sua visão, faz a pessoa refletir. Eu acho que é um grande ganho. Ninguém quer um monte de camininho, é isso mesmo, você sabe tudo. Não, você quer alguém que te ajude a crescer, a melhorar, a fazer melhor. Às vezes, na hora, o cara não gosta, a mulher não gosta, depois ela vai pensar, ele vai pensar, e vai voltar e vai pedir de novo a sua opinião. Então, assim, eu acho que o que eu mais pude contribuir foi com a minha sinceridade, mas de maneira pertinente, claro, com cuidado, muito cuidado, porque você sempre tem que ver o que o outro, né? Eu sempre me coloco no lugar do outro, o que ele está olhando, por que ele está tendo essa reação, essa percepção. Deixa eu falar do jeito que ele vai me entender. Então, inteligência emocional, estômago, né? Tem que ter estômago e muita franqueza, porque aí você contraria a lógica. Em negociação, eu sempre consertava justamente pela minha sinceridade, por ir direto nesse ponto. E o maior aprendizado da vida, eu diria, são dois. Sua vida está sempre na sua mão, de mais ninguém. Então, a sua responsabilidade com você é enorme. Não adianta ficar, que meu chefe, meu pequeno. É você, é com você mesmo. E a outra é que você tem que realmente lutar pelo que você quer. Você não pode se deixar desconstruir e achar que acabou. Não. É bom, vamos em frente, seja feliz e deixa a torcida jogar contra. Não se abale, né, na verdade. Acho que essas duas frases últimas, que essas duas mensagens que você deixou aí são excelentes para fechar, até porque o nosso tempo está de fato no fim. E aí eu vou convidar a Ana a deixar essa mensagem, essa frase de impacto para todas refletirem aí sobre a carreira. Eu acho que eu gostei muito dessa frase, mas não seja vítima, né? Se você está num trabalho, se teu chefe é chato, não reclama, faz alguma coisa, sabe? Não ser o ator principal, para mim, é muito importante. E isso em tudo. Se eu chego atrasada porque estava no trânsito, presa no trânsito, talvez eu não tenha saído cedo o suficiente. São raras as vezes que, de fato, aconteceu algo extremo que você não pôde evitar. Se é importante você pegar um avião, você não chega antes, 2 horas antes, 3 horas antes, né? Então, se programa, faz e seja sempre o ator principal da tua história. Acho que para encerrar a gente podia deixar 3 palavras que ligam tudo isso, né? Protagonismo, dedicação e networking. Tenham isso em mente, que em todos os passos da carreira, desde o começo até
o topo, como estão essas duas super mulheres que tive a honra de entrevistar hoje aqui, chegaram e são exemplos aí, inspiração para muitas de nós. Nosso tempo já encerrou, agradeço muito a participação da Ana e da Denise, as meninas do Fin4She, que organizaram esse evento muito inspirador e incrível, e agradeço por me convidarem aqui para a WCD, para formar esse painel de mulheres. Obrigada. Obrigada.